Novamente estou aqui, professor Messias, né? Dessa vez para a disciplina de mercado de capitais, né? Como eu falei para vocês, essas disciplinas, as aulas serão gravadas, tá? Então, vai ser uma aula um pouco mais curta, né? Até devido às limitações do Google Meet e também para não ficar tão pesado para vocês, até porque nós não vamos ter aquela discussão em sala de aula, né? Nossas discussões vão ser pelos fóruns, né? Mas a partir de agora, eu vou disponibilizar essas aulas, né? Para que você veja, assista, claro que eu também vou estar disponível para tirar qualquer dúvida através do Google Drive, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar no YouTube. Se eu conseguir colocar no YouTube, eu coloco tanto o link do Drive quanto o link do YouTube. Então, para a gente não perder tempo, vamos aqui iniciar. Espero que esteja dando para ver a tela, né? Só um instante, gente. Pronto. Então, gente, aqui é a disciplina de mercado de capitais, né? Como eu já havia falado, que é a disciplina online que vocês vão ter, independente de pandemia, vocês vão ter algumas disciplinas online, disciplina optativa, e que é muito bom que você já faça essa disciplina no primeiro semestre, até para você ter o contato, de fato, com o mercado financeiro, né? E aqui é a nossa ementa. O que é que nós vamos ver na disciplina? Primeiramente, a gente vai falar sobre mercado de capitais, mercado financeiro e mercado de crédito. Logo depois, nós vamos falar sobre a tomada de decisões sobre investimento. No módulo 3, sobre fontes de financiamento. E no módulo 4, de maneira bem breve, né, a gente vai dar uma pequena introdução à governança corporativa e como a governança corporativa pode auxiliar nessa questão do mercado de capitais. Então, gente, quanto às avaliações, são 3 APs, diferentes de ciências sociais aplicadas, aqui de fato eu quero trabalhar com prova, mas são provas discursivas. Né? Então, como nós estamos ainda nesse módulo remoto, eu entendo que é melhor para vocês fazerem provas que podem ser pesquisadas. Né? Então, vai ter a AP1 e a AP2. A AP1 eu vou disponibilizar logo depois das aulas, dessas 4 primeiras aulas. Vocês vão ter que responder ela até o dia 20 de dezembro. E a AP2 eu vou disponibilizar depois. Vocês responderão ela até o dia 31 de janeiro. Tá? Então, a AP1 e a AP2 vão ser provas discursivas. Eu estou pensando em fazer essas provas pelo Google Forms, porque fica mais fácil tanto para mim quanto para você. Você abre aquele link, aí gera lá gera um questionário e você responde, né? Porque aqui, diferente das resenhas, eu não vou cobrar quantidade de linhas, esse tipo de coisa, eu vou cobrar realmente só que vocês façam e que respondam corretamente. A terceira nota, gente, eu vou misturar um pouquinho ela, né? Até porque, devido a essa disciplina não ter muitas discussões em sala de aula, é bom que eu teste vocês. Então, primeiro vai ser um simulado. Nesse simulado vão ter 20 questões fechadas sobre aquele PDF que já está no sistema de vocês, tá? Esse simulado vai valer 60% da nota. Aí tem o primeiro fórum, que eu já coloquei lá, né? Vi, inclusive, que vocês já estão respondendo. Muito bom a participação de vocês no fórum. E vai ter o segundo fórum, que eu vou disponibilizar também só lá mais para o meio de dezembro, início de janeiro. E tanto o simulado quanto os 2 fóruns, vocês vão ter até 31 de janeiro para responder. Então, 60% da nota é o simulado, 20% é o fórum 1, 20% é o fórum 2, completando 100% da nota. O fórum, eu havia pedido pelo menos 3 participações, mas eu vou baixar para 2. Se você participar lá 2 vezes, já pontua, claro, desde que colocadas a situações, conceitos voltados para a disciplina. Tá? Aqui eu estou lendo, estou vendo que vocês estão indo bem no caminho, de fato, que eu queria que vocês fossem. Tá? Então, 60% simulado, 20% fórum 1, 20% fórum 2. Qualquer dúvida, gente, sobre as propostas de avaliação, vocês podem me encaminhar por e-mail. Então, vamos iniciar o módulo 1. O módulo 1 seria mercado de capitais, mercado financeiro e mercado de crédito. E nessa nossa primeira aula, a gente vai entender o que é um mercado de capital e o que é política monetária. Primeiro de tudo, gente, capital é algo, não seria necessariamente dinheiro, seria poder de compra. Então, se eu tenho capital, eu tenho algum tipo de poder de compra. Então, aqui você vê o fluxo circular de renda. O que é isso? Você tem aí 2 mercados
que é o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção. E isso gera um ciclo. Na verdade, geram dois ciclos, com dois fluxos diferentes. Esse que você está vendo de azul é o fluxo da moeda. O amarelo é o fluxo de bens e serviços. Então, vamos lá. Vamos começar com o fluxo da moeda. Bora começar pelo mercado de bens e serviços. O que é o mercado de bens e serviços? É quando empresas vendem, famílias compram. Então, isso gera receita, gera um dinheiro, essa troca de venda e compra e venda. Geram receita para as empresas. Então, as empresas, elas começam a produzir e a vender. Consequentemente, elas contratam e utilizam fatores de produção. Ou seja, para produzir e vender, elas vão ter que também gastar. Então, elas vão jogar na economia salários, aluguéis, lucros, todo esse tipo de coisa. Que isso é direcionado para o mercado de fatores de produção, que é o quê? A família vende, a empresa compra. A família vende o quê? A mão de obra. Então, nisso que é o bem que a família passa para a empresa. Ao mesmo tempo que a família compra, ela vende mão de obra. E isso gera renda, renda para as famílias, que as famílias consomem bens e serviços e são proprietárias dos fatores de produção, que é a força do trabalho. Então, o que acontece? A família tem suas despesas, que é colocada no mercado de bens e serviços. Elas compram das empresas. Então, é essa eterna troca. Exatamente por isso que quando essa troca acontece, alguma coisa que ela não está sendo feita proporcionalmente, se tem desemprego. Então, da mesma maneira que a família é dependente da empresa para comprar, a empresa é dependente das famílias para ter mão de obra. O segundo fluxo, esse amarelo, é o fluxo de bens e serviços. Então, no mercado de bens e serviços, os bens e os serviços são comprados pelas famílias. As famílias vendem terra, trabalho e capital para o mercado de fatores de produção, que se tornam insumos para a produção das empresas, que transformam os bens e serviços vendidos no mercado de bens e serviços. Então, são esses dois eternos fluxos. A gente tem que ver, gente, que empresa e consumidor é uma relação de interdependência, tá ok? Então, gente, o fluxo do dinheiro, aqui eu falei do mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção. Mas isso aqui, na verdade, seria uma lógica para a gente entender. Não é necessariamente classificações sobre tipos de mercado. Os tipos de mercado são quatro. O mercado monetário, que é o volume de dinheiro na economia. Por exemplo, a inflação é muito ligada a essa questão do mercado monetário, vocês vão entender por quê. Mercado cambial é o volume de moeda estrangeira na economia. Então, tipo, o dólar está alto, o dólar está baixo, qualquer moeda, na verdade, né? Porque a gente vê mais o dólar, até porque é a principal moeda do planeta. Também vamos entender. O mercado de crédito, que é basicamente empréstimos, né? Empréstimos, financiamentos, esse tipo de coisa. E o mercado de capitais, que são captação de recursos. Quando eu falo aqui em recursos, eu não quero dizer só dinheiro, mas também mão de obra, esse tipo de coisa. E a abertura de mercado por parte das empresas, que a gente vai já entender o que é a abertura de mercado. Então, gente, o mercado de capitais, ele lida diretamente com poupadores e tomadores. Os poupadores são chamados agentes superavitários, são aqueles que têm dinheiro, algum dinheiro guardado ou investido. Se bem que investir é a mesma coisa que guardado, praticamente, né? Mas a não ser que você tenha dinheiro guardado embaixo do colchão, ele não pode dizer que está investido. Acredito que não seja o caso de ninguém aqui, espero. E tomadores, que são os gastadores. Então, a instituição financeira que intermedia esse processo é remunerada por esses serviços, e por esse serviço prestado. Muita gente não sabe como é que o banco ganha dinheiro. A gente pensa que é só devido àquelas taxazinhas que a gente paga, mas não, gente. Existe o lucro do banco, que é o chamado spread bancário. Como é que isso funciona? Os agentes superavitários, que são aqueles que têm dinheiro, que pode ser governo, empresas ou pessoas, eles poupam e eles deixam o dinheiro aplicado no banco, seja em tesouro direto, seja em poupança, em CDB, ou seja em ações, seja em que for. Se bem que ações não é exatamente banco, a gente vai já entender.
agentes superavitários. Ok, então eles botam aquele dinheiro lá. Os intermediários financeiros são bancos, corretores e financeiros. Ok. O banco, ele remunera um pouquinho a gente quando a gente coloca dinheiro lá, né? Ou seja, a gente ganha um pouquinho, uma taxazinha. E esse dinheiro que a gente coloca no banco, o banco empresta para agentes deficitários, que também podem ser governos, empresas ou pessoas, que eles estão em busca de dinheiro, de empréstimo de dinheiro. Então, o dinheiro que eu boto no banco, o banco empresta, né? Mas aí eu pergunto a vocês, eu pergunto como se a aula não fosse gravada, né? Mas vocês podem debater isso comigo também. O agente superavitário. A remuneração que o banco passa para quem poupa é muito inferior do que o juro que quem está devendo ao banco paga ao banco. Então, essa diferença do juro do deficitário para o banco para o que o banco remunera a poupança, a aplicação do superavitário, é uma diferença absurda. É óbvio que o juro do deficitário para o banco é muito mais alto. Então, o spread bancário seria a diferença entre o que o agente deficitário paga ao banco e o que o banco paga ao agente superavitário. Para vocês terem uma noção, o spread bancário brasileiro é um dos maiores do planeta. Porque, de fato, o nosso juro aqui é alto e o nosso retorno é baixo. Então, tanto, gente, que os bancos, Bradesco e Itaú, estão entre as maiores empresas brasileiras. Né? Então, são realmente muito dinheiro. Tá? Então, basicamente, o que faz um banco? O que é o spread bancário? É isso que eu falei, é o lucro dos bancos. E, gente, o banco, ele empresta nosso dinheiro para os outros. É basicamente isso, a grosso modo, que ele faz. Quando uma empresa quer arrecadar recursos, ela também pode abrir capital. Ou seja, os sócios eles abrem mão da propriedade total da empresa, passando a negociar pequenas partes desse negócio no mercado, que são as bolsas de valores. Então vamos lá. Quando eu quero negociar na bolsa de valores, eu divido a minha empresa ou a parte dela que eu quero negociar em ações. O que são as ações? Eu faço esse comparativo com a física. Ações, gente, é como se fossem átomos. Lá no ensino médio a gente viu, alguns de vocês acabaram de sair, que os átomos eles são as menores partes de um objeto, né? São pequenas partículas. As ações obedecem à mesma lógica. As ações são pequenas partículas de uma empresa. Então, quando eu abro capital, eu subdivido a minha empresa em várias pequenas partículas e eu vou negociar na bolsa de valores. Então, é como se as ações fossem átomos. E eu digo sempre que as bolsas de valores são como se fossem feiras, onde as pessoas podem comprar esses pequenos pedacinhos de grandes empresas e também vender, né? Porque a ação, gente, é um título. Então você só consegue lucrar com a ação, liquidez vocês ainda não viram o conceito, mas você só consegue pegar o dinheiro que a ação gerou se você vender ela. Né? Então a bolsa de valores é uma feira, as ações são como se fossem átomos. Então o investidor ele se torna dono daquele pedacinho da empresa quando ele compra uma ação, se transformando num sócio. Claro que num microsócio. Você só vai ser um sócio a ponto de ter poder de decidir alguma coisa se você for um grande acionista, se tipo 10% da empresa for sua, esse tipo de coisa. Então as ações são negociadas em bolsas de valores que funcionam como feiras, onde os investidores e as empresas compram e vendem essas pequenas fatias das empresas. A B3, que é a antiga Bovespa, é a bolsa de valores mais importante do Brasil. Em 2017, era a maior da América Latina e a quinta maior do planeta, movimentando cerca de 13 bilhões de dólares. De lá para cá, gente, ela cresceu. Tá? A Bovespa cresceu bastante. Atualmente, assim, é difícil dizer que ela está em baixa, porque são variações muito rápidas. A gente vai já entender por quê. São variações muito rápidas. Então, a Bovespa hoje ela já é maior do que isso. Eu não sei se a colocação dela já subiu, já diminuiu, mas ela é maior que esses 3 bilhões. Então, gente, as ações, aqueles pedacinhos da empresa, eles se valorizam ou se desvalorizam de acordo com os acontecimentos que possam alterar o futuro das organizações. Então, assim, gente, mais uma vez eu vou bater na tecla. Quando a gente está lidando com o mercado, a gente está lidando com pessoas. E pessoas, elas são
emocionais. Então, vamos lá. O que é que faz a Bovespa subir, a Bovespa diminuir, a ação se valorizar, a ação se desvalorizar? Por exemplo, acontece uma notícia que não é muito boa para a minha empresa, né? Então, por exemplo, no início da pandemia, as empresas de viagem não vai mais ter viagem tão cedo, né? Essas viagens turísticas. Então, assim, se eu tinha as minhas ações lá, eu vou querer me livrar. Por quê? Porque ninguém está querendo voar. Então, eu vou querer me livrar, me livrar, me livrar. Mas ninguém quer comprar. Quando ninguém quer comprar algo, esse algo baixa de valor. Da mesma questão, é as ações. Agora, o contrário. Sei lá, eu sou da Vale e descobriram. Não, da Petrobras e descobriram muito petróleo no litoral brasileiro. Todo mundo vai querer comprar a Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras está crescendo. A gente imagina que futuramente aquilo vai dar muito lucro e tal. Então é um boom. E aí, quem quer vender, vai vender por um preço mais alto. Resumindo, gente, a ação se valoriza. Quando ela se valoriza, eu vou vender ela pelo máximo que alguém quer dar. Quando ela se desvaloriza, eu vou vender também pelo máximo que alguém vai comprar. Né? Chegou, gente, durante a pandemia, o petróleo chegou a estar negativo. Porque ninguém queria comprar petróleo. Isso é impressionante, mas chegou. Mas, de certa forma, obedecendo à lei econômica da oferta e da demanda. Né? Porque vocês ainda não viram economia. Mas existe essa lei. Quanto maior a oferta, menos gente querendo comprar, baixa o preço. Quanto maior a demanda, que é com mais gente querendo comprar, se gera uma disputa. E essa disputa gera inflação, gera preço alto, que é o que a gente está vendo atualmente, né? Um exemplo icônico, gente, assim, dessa valorização e desvalorização das ações foi o Joesley Day, que é inclusive o tema do fórum de vocês, né? Que foi lá o dia da delação premiada do Joesley, que quase derruba o Temer, que nesse dia a Bolsa Brasileira caiu quase 10%. Gente, isso é muito. Imagine 10% acima de 13 bilhões. E é importante dizer, gente, aquilo ali que a gente vê no Jornal Nacional da Bovespa é uma média das empresas, tá? Cada empresa ela se desvaloriza mais ou menos, ou pode ser que uma empresa se desvalorize, outra se valorize no mesmo pregão, que o pregão é o dia da bolsa. Então, por exemplo, a JBL, naquele dia ali, ela derreteu, né? JBL, JBS, derreteu. JBL é o sonzinho. Os crashes da pandemia, no dia que o Trump disse que ia fechar os Estados Unidos para voos da Europa, bolsas do mundo inteiro literalmente fecharam. Eles preferiram deixar de negociar do que se desvalorizar tanto. Pesquisas eleitorais também, tipo, quando um candidato pró-mercado vai bem, geralmente as ações também sobem. Quando ele vai mal, elas caem. O índice Bovespa é a média de valorização e desvalorização de todas as ações negociadas na Bolsa, em todas as empresas, num determinado dia. Aqui são algumas das principais bolsas de valores do mundo, a de Nova York, a Nasdaq, que se eu não me engano é em Chicago, a bolsa da Índia, a Euronext, a de Xangai, enfim. Para se ter uma noção da importância dessas bolsas na economia mundial, lá em 29, que vocês já devem ter visto em alguma aula de história, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York causou uma das maiores recessões econômicas mundiais e que, inclusive, gente, quase faliu o capitalismo, quase reconfigurou o capitalismo. Né? Então, isso também é um tema que a gente pode abordar futuramente em outras disciplinas de fato de economia que vocês vão ter. Aqui, só para vocês terem uma noção, o impacto do coronavírus na Bolsa. Isso aqui é a Bolsa de Xangai, Hang Seng, Nikkei, Dow Jones e FTSE entre janeiro e março de 2020. Vocês lembram que começou primeiro na China, não foi? Olhe o desastre na Bolsa de Xangai entre o final de janeiro e o início de fevereiro. E vocês percebem que as outras meio que acompanham. Ó. Em março de 2020, foi quando a pandemia chegou no mundo todo, digamos assim, principalmente aqui no Brasil, tudo desceu. A de Xangai foi a que desceu menos, até porque, digamos que a China era meio acostumada com isso, mas ela também não era alheia ao que estava acontecendo no resto do mundo. Né? Então, como investimento, classifica-se essas ações como renda variável. O que é renda variável? Ela é imprevisível. Você não pode prever, como numa caderneta de poupança, que você sabe o que você vai lucrar ou quanto você vai lucrar. As ações, não.
elas dependem de uma série absurda de variáveis. As ações, gente, é como se fosse quase que um escambo. Né? Você tem ali a ação de uma empresa, você pode vender ou trocar. Trocar não, você pode vender com alguém, ou você pode trocar, pegar de outra e tal. Então, é um tipo de investimento de risco. Ele é de altíssimo risco. Extremamente sensível a questões políticas, sociais e ambientais. Nesse ano passado, né, no caso, 2020, porque esses slides eu dei essa aula em 2020, mas perfeitamente para se encaixar aqui, tivemos uma queda semelhante à de 29 nas bolsas mundiais. Mesmo com seus riscos, há cada vez mais investidores brasileiros migrando para a Bolsa de Valores. Por quê? Devido à sua possibilidade de retorno, maior acessibilidade aos outros anos e menor rentabilidade da caderneta de poupança. Embora, pessoal, agora com a Selic alta, a poupança vai voltar a lucrar um pouquinho mais, que também vai ser um tema de outra aula. No Brasil, para se abrir mercado, a empresa deve ser registrada na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Ou seja, eu só posso abrir a minha empresa na Bolsa se eu passar pela CVM, pelo crivo da CVM. Ele é um órgão do Sistema Financeiro Nacional que regula e fiscaliza o mercado de capitais. Quando uma companhia aberta tem lucro, uma parcela desse lucro ele é direcionada aos sócios, que são chamados de dividendos, na proporção do número de ações que cada um desses sócios possui. Então, além do título em si, que ele tem aquele valor naquele título, ele também pode receber umas remuneraçõezinhas eventuais, que são os dividendos. Existem dois tipos de ações, gente. As ações ordinárias, que elas dão direito a voto em assembleia. Então, além de você ter a propriedade, como é que eu posso dizer, a propriedade financeira da empresa, você também tem voz. Interessante destacar que essa característica não beneficia tanto o pequeno investidor, né? Até porque você, sendo dono só de algumas ações, não vai ser ouvido, né? Além disso, tiver mais ações, será mais peso de voto. Identifica-se essas ações como aquelas terminadas em 3, sigam terminadas em 3. Por exemplo, a ITU3 é uma ação ordinária da Itaú. As ações preferenciais, elas vetam direito a voto, mas dão preferência na hora de distribuir os dividendos. Ou seja, no caso de falência, há mais chance de recuperar o seu capital, ou parte dele. Identifique-se as preferenciais com as terminadas em 4. Por exemplo, a Petri 4, essa é uma ação preferencial da Petrobras. Você tem a ação, você tem direito à valorização e à desvalorização, você tem a responsabilidade que, se, é importante eu dizer, gente, se a empresa quebrar, não vai ter nada que lhe remunere, viu? Mas as preferenciais, elas dão direito a dividendos com mais facilidade. Em compensação, elas não dão direito a voto. Sendo bem honesto com vocês, para os pequenos investidores, é ações preferenciais, gente. As ações ordinárias não compensam. Então, gente, aqui é o básico do que é mercado de capital. Claro que a gente vai se aprofundar cada vez mais ao longo da disciplina, né? Aula por aula. Mas o básico é isso. Agora a gente vai passar um pouquinho para a política monetária. Então, gente, desde a Idade Antiga, a humanidade adota moedas para realizar as transações financeiras, sendo as ações governamentais sobre a moeda de suma importância para a economia. Essas ações compõem a chamada política monetária, que, de acordo com muitos economistas, tem como objetivo principal garantir a estabilidade dos preços, sendo geralmente controlada pelos bancos centrais no Brasil. O Banco Central tem um comitê específico para essa função, que é o Copom. Outros objetivos da política monetária seria a prevenção de falências bancárias, assegurar a geração de emprego, estabilidade financeira e o bom funcionamento do sistema financeiro. Então, gente, assim, a política monetária, ela toma de conta muito dessa questão da inflação, dessa questão, de fato, da moeda, porque a inflação, ela nada mais é do que excesso de dinheiro na economia. Vocês vão já entender por quê. As diretrizes da política monetária, ela é definida pelo CMN. Até 2018, o CMN era composto pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e pelo presidente do Banco Central. Quem estudou para banco, não sei se algum de vocês já fez o Banco do Brasil ou Caixa, Ave Maria, despenca isso daqui. Mas o que foi que aconteceu? Quando o Bolsonaro se elegeu, ele resolveu acabar com isso daqui, porque não existe mais o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Vários ministérios foram fundidos no Ministério da Fazenda.
que hoje, na verdade, se chama Ministério da Economia. E então, hoje, a CMN seria mais ou menos o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, o Valdemar Costa Neto, que era o secretário da Fazenda, se eu não me engano, ele saiu semana passada, antes de eu ter preparado essas aulas, aliás, depois de eu ter preparado as aulas, e o presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos de Mello, que, se eu não me engano, permanece ele. Vou pesquisar se permanece. Agora, o Paulo Guedes, de fato, até o momento que eu estou gravando essa aula, hoje, que já é hoje, 30 de outubro, ele permanece. Eu tenho certeza que ele permanece. Mas pode ser que quando vocês forem assistir, eles já não tem, porque parece que tá tendo uma rusgazinha aí, tá? Mas vamos lá. Então, no Brasil, gente, o presidente do Banco Central, ele é nomeado diretamente pelo presidente da República. E tem muita gente que acha que isso é um erro. Né? Tem gente que diz que era melhor que o Banco Central fosse independente, como é na Europa. Tendo status de ministro. Em outros países, há bancos centrais mais independentes. Então, gente, o excesso de moeda na economia pode causar inflação, que é o aumento generalizado de preços. A escassez da moeda pode gerar deflação, que é a queda generalizada dos preços. Ambos os fenômenos são prejudiciais para a economia. Professor, como é que se tem excesso de moeda no Brasil de hoje com a inflação desse jeito que está? Vamos lá. Primeiro, por quê? Se eu dou muita moeda para as pessoas vão estar munidas de dinheiro para comprar. Quando você compra, gera uma disputa de compra, muita gente querendo comprar, os preços sobem. Outro exemplo, nem levando só a questão da moeda. Numa seca, eu tenho muitas pessoas querendo comprar tomate. Numa seca, eu produzi menos tomate do que eu era para produzir. Então, a demanda está a mesma, mas a oferta diminuiu. Vai gerar uma disputa por pessoas que querem comprar tomate, o tomate vai subir. Tá. Eu não sei se vocês lembram, mas muita gente, na época do auxílio emergencial, ficou preocupada que o auxílio emergencial causasse inflação, porque era muito dinheiro jogado na economia. Era uma situação meio não, completamente complicada, porque, tipo, o governo estava pedindo para as pessoas não irem trabalhar, obviamente, mas, ao mesmo tempo, ele tinha que manter essas pessoas com alguma renda, que a renda de R$ 600, se você for ver, para uma família que precisa, não é nem muita coisa, muito pelo contrário, e muita gente que não precisava recebeu. Tudo isso a gente escutou a respeito do auxílio emergencial. O auxílio emergencial causou inflação? Pode ter ajudado, mas não foi só ele, né? Tem várias outras variáveis. Eu estou um pouco preocupado com essa questão do Bolsa Família subir para R$ 400, porque assim, gente, é bom. Eu não estou demonizando isso. É bom esses programas de transferência de renda, porque eles jogam dinheiro na economia. Lembrando, deixa eu voltar aqui para eu fazer a analogia com esse. Cadê? Ó, vamos lá. O governo joga dinheiro na economia. As empresas vão vender mais. Eu tenho amigos, gente, de loja de roupa, loja de calçado, que eles me disseram que nunca venderam tanto quanto na pandemia, devido ao auxílio. As empresas produzindo, vendendo mais, elas vão contratar mais. E dessa maneira, a família vai vender mais bens, mais terra, trabalho e capital, consequentemente, o desemprego vai diminuir. Porém, a inflação tende a aumentar. Exatamente por isso, gente, que existe uma lei econômica de que você não pode combater inflação e desemprego. Porque se você combate o desemprego, você gera inflação. Se você combate a inflação, você gera desemprego. Professor, então, por que é que o desemprego e a inflação está alta? Aí, gente, porque existe uma série de outras variáveis. Isso aqui eu estou falando muito basicão, né? Mas tem várias séries, várias outras variáveis, tá? No Brasil, gente, o termômetro oficial da inflação é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esse índice ele observa a variação de preço dos produtos nas principais capitais do país, não é em todo local. Só para vocês verem aqui, a inflação de 95 até 2019. Em 95, gente, era 22,41% ao ano. Antes disso, antes do Plano Real, chegou a ser R$ 2.708, 708% em 1993. Vocês podem perguntar aos pais de vocês, ou quem aqui tiver um pouquinho mais de idade, que lembra, o preço era um de manhã, outro de tarde.
Aí, em 2015, ele veio aumentar um pouquinho, chegou a 10,67%, que foi o que tirou a Dilma do poder, meu povo. O impeachment foi por causa disso, porque as pessoas ficaram muito preocupadas com a volta da inflação e tal. E hoje, a inflação está quase igual de 2015. Né? Então, assim, a inflação ela tem o poder de tirar, ela tem o poder de eleger. Ela tem o poder de eleger ou não presidentes. Porque, de fato, é muito aliado à política isso daqui. Se tem uma coisa que você perde voto, é se a inflação estiver alta. Então, o governo brasileiro, ele utiliza a inflação acumulada do ano anterior para corrigir o salário mínimo. O pessoal fala muito, o salário vai aumentar, então tudo vai subir. Na verdade, é o contrário. O salário aumenta porque as coisas subiram no ano anterior. Tá? Então, existe essa correção. Até 2015 a 2020, o Banco Central colocou uma meta para a inflação, que seria de 4%, com tolerância acima de 1,5% e abaixo de 1,5%, porque a deflação, gente, ela também não é boa, tá? Porque faltar moeda na economia, porque alguma coisa ruim está acontecendo. E, gente, assim, se essa meta para 2021 tivesse sido a mesma para 2020, nós não conseguimos cumprir, porque a nossa inflação está quase em 10%, está muito alta. Então, gente, a política monetária. Existe um tripé macroeconômico brasileiro, que são 3 metas. A meta fiscal, que é a meta para o crescimento de um agregado monetário específico ao longo de um certo período. Digamos que a meta de superávit, né, essa questão de você exportar mais que exportar, essa questão de arrecadação, fazer esse tipo de coisa. A meta da inflação, que é essa que a gente já falou, atingir um determinado patamar para a variação de preço em um determinado período, né, que é estipulado pelo Banco Central anualmente, e o câmbio flutuante, que é o meta cambial, que é a obtenção de uma determinada semelhança entre a moeda doméstica e alguma moeda internacional, tá? Eu não sei se vocês sabem, gente, mas quando o real surgiu, ele era equiparado ao dólar. Depois foi que ele foi variando muito. E assim, gente, sendo bem honesto com vocês, não estamos conseguindo essas 3 metas nesse ano, tá? Tá meio complicado. Tá? Mas essa, para vocês conhecerem, é o tripé macroeconômico brasileiro. Um dos principais dispositivos para tentar controlar a inflação é a taxa Selic. A taxa Selic foi criada em 79, lá pelo Banco Central, durante a hiperinflação, na tentativa de reduzir esses índices. Então, o que é a taxa Selic? Gente, ela é a taxa balizadora de juros. Ou seja, se ela está alta, como ela está ficando agora, os juros vão aumentar. Para que eu aumento os juros para combater a inflação? Isso não vai gerar mais inflação? Por quê? Entende-se o quê? Eu acho meio falho, mas o que é que se entende? Se o juro está alto, as pessoas vão consumir menos. Se as pessoas vão consumir menos, aquela disputa de consumo vai diminuir. Consequentemente, os preços tendem a diminuir. Então, essa taxa ela é revisada a cada 45 dias pelo Copom, ou seja, o governo determina o preço do dinheiro no país. Quando a Selic está baixa, isso significa que o dinheiro está... Não, quando a Selic está alta, isso significa que o dinheiro está caro. Então, eu não vou comprar, eu não vou me emprestar, eu não vou investir, porque o dinheiro está caro. E o governo está subindo a Selic exatamente para barrar o consumo. Quando ela está baixa, significa, em teoria, que os empréstimos e os financiamentos estão mais baratos. Então, as pessoas vão comprar mais. Comprando mais, as empresas produzem mais, as empresas contratam mais, o desemprego é combatido. Mas, gente, eu acho isso falho por quê? Até o começo desse ano, a Selic estava em 2%. Mínimo, 2,5%, eu acho. Mínimo, mínimo, mínimo. O Brasil nunca tinha chegado tão baixo. Hoje já está em 7,75%. O recorde que a gente chegou foi em 2015, no governo Dilma, que chegou a 14,25%. Agora, qual é a vantagem? Caderneta de poupança, tesouro direto, renda fixa rende mais. Por quê? Porque o governo não quer que você gaste dinheiro, ele quer que você guarde. Então, ele começa a lhe remunerar melhor para você guardar dinheiro. Né? Então, a Selic também tem esse ponto positivo. Tudo em finanças tem um lado positivo e um lado negativo. Tudo. Então, gente, a Selic está diretamente atrelada à caderneta de poupança e outros investimentos em renda fixa. Quando a Selic baixa, a poupança acompanha. Isso acontece porque o governo incentiva os investidores a jogarem dinheiro na economia. Então, quando a Selic está baixa, o governo está dizendo o quê? Tire seu dinheiro da poupança, jogue na economia, vá consumir, vá investir. Baixar a Selic pode ser um método interessante para combater o desemprego.
Todavia, há grande preocupação com a repercussão da mesma quanto à inflação, uma vez que pode gerar concorrência entre os agentes. Hoje, além de ser um dispositivo de controle, pelo menos em teoria, eu sempre coloco isso, gente, porque nisso eu concordo muito com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele já deu declarações que ele não acha que a Selic segura. Ele não acha que esse negócio está baixa ou está alta tem alguma diferença, de fato. Mas, assim, nisso eu até concordo com ele, mas é algo que não é exclusivo no Brasil, todos os países têm. E digamos que é tentativa, gente. Quando a gente fala em economia, em finanças, nada é 100%. A Selic também pode refletir a situação econômica da nossa economia. Se ela está alta, é sinal que a nossa economia está com risco alto. Se ela está baixa, está com risco baixo. Aqui é o histórico da Selic. Ó, vocês viram que até o início de 2020 desceu muito, 12 pontos em 5 anos, lá da época da Dilma até o início do ano passado. Mas hoje, gente, aqui havia projeções que a Selic fecharia 2020 em 1,5%. Mas não foi o que aconteceu. A Selic atualmente está em 7,75%. Lembrando também, gente, que o mercado de capitais, ações, eles tendem a reagir bem à Selic baixa. Uma vez que, quando a Selic está baixa, que a poupança quase não está rendendo, o povo coloca tudo em ação, que é para tentar render mais. Então, gera uma migração, né? E isso beneficia o mercado de ações. Enquanto que a Selic baixa prejudica o mercado tradicional, digamos assim, da poupança, e beneficia as ações, a Selic alta é o contrário. Ela não é atrativo para ações, não que tenha uma relação direta, mas é porque as pessoas elas ainda preferem, muita gente prefere renda fixa, porque não é mais seguro, né? Ações não é tão seguro. Então, se a renda fixa começa a lucrar mais um pouquinho, elas geralmente tiram das ações e colocam em renda fixa. A partir de 2012, gente, a relação entre a Selic e a poupança se mudou. A taxa Selic antes não existia essa limitação, mas antes, se a Selic estiver acima de 8,5%, a poupança rende 0,5% sobre o valor depositado, mais a taxa referencial. Se a Selic estiver abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da Selic mais a taxa referencial. Isso também foi uma política monetária criada pela Dilma, que foi muito criticada na época, porque acaba que a Selic aumenta, mas a poupança não vai aumentar tanto. Né? Não vai acompanhar tanto. Então, tipo, a Selic atualmente está em 7,75%. Vamos supor que ela chegue a 8,5%. Tá, 8,5% ela vai render 0,5%. Agora, vamos supor que a poupança chegue a Selic chegue a 15%. Ela vai render a mesma coisa que se ela tivesse 8,5%, a poupança. Então, isso aqui acaba que segurou muito essa questão da poupança ser atrelada à Selic. E, a meu ver, foi algo ruim, né? Ou seja, com a Selic em 2%, a poupança vai ter rendido 1,4% ao ano, mais uma taxa referencial, menos que o FGTS. Por isso, muitos brasileiros, na época, migraram para as ações ou mesmo para empreendimentos, o que pode gerar emprego. Outra questão bastante polêmica, gente, é a relação com a moeda estrangeira. Aí esse tweet aí foi um surto do Trump, que disse que o Brasil e a Argentina desvalorizam a moeda para vender mais. Porque quando a moeda está desvalorizada, se torna barato, né, para quem compra em dólar. Que no caso é as exportações. Então, a política cambial é um conjunto de ações exercidas pelo Banco Central destinadas a equilibrar o funcionamento da economia através de alterações das taxas de câmbio e do controle nas operações cambiais. Nem sempre um país obtém sucesso em suas políticas econômicas, ou por não dar devida atenção às mesmas, ou por motivos externos. O Brasil, assim como a maioria dos países, utiliza o dólar, ainda que não oficialmente, mas ele é um meio de medir a variação cambial da moeda corrente, que é o real. Então, toda vez que você vê a palavra câmbio, você lembra de moeda estrangeira. Passei muito. Então, gente, no Brasil, o Banco Central tem 3 tipos básicos de câmbio. O câmbio flutuante, que é quando o preço da moeda nacional varia livremente no mercado em moedas internacionais. O Banco Central não interfere. Porque assim, gente, se o dólar tá alto, o Banco Central ele consegue baixar esse dólar. Que é o quê? Jogando dólar na economia. Que eu não entendo por que é que esses cristãos não jogam dólar na economia atualmente. Quer baixar a gasolina? Jogue dólar na economia. Por quê? A gasolina está atrelada ao dólar. Se tem pouco dólar aqui, ele está sendo disputado, né? Está gerando aquela inflação.
Agora, se a gente tem reserva de dólar, gente. Então, o governo jogando dólar na economia, dava para dar uma baixadazinha. Mas o Paulo Guedes e o Bolsonaro, eles não são a favor da intervenção no mercado. Que, de fato, já deu muito errado. Né? A gente vai ver isso em outra aula, mas já deu muito errado. Mas eu não sei, gente. Eu acho assim que falta um pouco até de bom senso em não jogar dólar na economia. Uma visão minha, tá? Câmbio fixo. Esse regime acontece quando é estipulado um preço único para a moeda, não permitindo a variação da moeda em relação às outras. Esse tipo de política acontece muito em países que sofreram uma altíssima interferência governamental, por exemplo, Cuba. Mas, para que ele aconteça, é necessário que o país possua uma grande reserva de moeda estrangeira. A gente tem muita reserva, gente, mas não suficiente. E isso daqui é meio que utópico, porque eu não consigo comprar com R$ 1 que eu consigo comprar com dólar em lugar nenhum do mundo. Né? E isso também, se você for tentar fazer esse campo fixo, pode dar muito errado, porque pode acabar perdendo poder de compra do dinheiro. Né? Então pode dar muito errado. E por fim, a banda cambial, que é um regime que pode ser considerado misto, pois fica entre o câmbio flutuante e o câmbio fixo. Talvez se fosse aí o mais adequado. Ele funciona permitindo que a moeda flutue, mas sempre com um limite inferior ou superior. Então, existe um tipo de regulação, aliás, mas não tão intenso quanto o câmbio fixo. A desvalorização da moeda local tem benefícios e malefícios. Quais são as vantagens? Se a minha moeda está desvalorizada, eu vou exportar mais. Por quê? Porque eu exportando mais, o meu produto ficou mais barato para ser comprado em dólar com a moeda desvalorizada. Esse incentivo aumenta a demanda interna, fazendo com que as empresas produzam mais, contratem mais, reduz o desemprego. Ao mesmo tempo que também incentiva o turismo local. Ao invés de eu ir viajar as minhas férias para Flórida, eu vou bem ali para Jeri. Eu vou para Pernambuco, eu vou para o Rio, então eu ando mais aqui dentro. Desvantagens: encarece produtos e diminui o poder de compra, principalmente roupa importada, saúde, remédio e agora a gasolina. Esse encarecimento, se a economia for muito dependente de produtos estrangeiros, pode causar uma inflação desenfreada. E muitos brasileiros têm dívidas em dólar e euro e outras moedas. A desvalorização do real pode onerar ainda mais essas dívidas. Isso aqui quem está dizendo é a Forbes, tá, gente? Que é uma revista conceituadíssima da área. Só a título de curiosidade, para a gente encerrar a aula. Aqui são as moedas mais valorizadas do mundo em 2020. A moeda mais valorizada do mundo é o dólar quatiano, que é lá do Kuwait. Ora, petrodólares, né, gente? Vem do petróleo. Se você for perceber, a maior parte, os quatro primeiros colocados são exportadores de petróleo. Aí tem a Grã-Bretanha, né? A União Europeia, países europeus, as Ilhas Caimã, que é um paraíso fiscal, e o dólar é apenas o 10º. Então, ó, um dólar quatiano, ele equivale a 14, quase 61 centavos de real. Né? Então, para vocês verem quanto é valorizado. O real iraniano, né? Até parece com real, é o menos valorizado do mundo. É menos do que o da Argentina. Então, um real brasileiro, que é o BRL na linguagem internacional, vale 78. Aqui ela tinha 78,19 reais e italiano. Italiano não, iraniano. E o segundo é o bolivar venezuelano, que um real brasileiro equivale a mais de 29 bolivares venezuelanos. Se você for ver, gente, são países extremamente pobres e são países em que o governo regula muitas coisas. Né? Talvez por isso que tenha se tornado esse desastre, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem encaminhar para o meu e-mail, tá? Estou à disposição de vocês também, dia de segunda, dia de quarta, se vocês precisarem, né, fazer assim um debate bem breve durante a aula de Ciências Sociais Aplicadas, eu estou aqui. E é isso, gente. Então, eu espero que dê certa aula. Vou tentar enviar para vocês por e-mail e também deixar lá no Vanet para vocês ficarem tentando entrar. Então, pessoal, é isso. Obrigado, né? Não sei se eu dou boa tarde, boa noite, bom dia, que eu não sei o horário que vocês estão assistindo. E em breve eu vou disponibilizar a próxima aula.